Hello, nação, tudo bem com vocês? Aqui é Yasmin. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de unboxing aqui no canal. E hoje nós teremos duas personagens de um anime lá do ano de 2023. Um anime extremamente memorável que mesmo depois de 10 anos ainda continua super em alta com o lançamento de novas figures no mercado. Eu já tô aqui com os produtos para fazer unboxing, mas antes de eu mostrar eles para vocês, eu tenho um pequeno recado para dar, que é referente às figures. Portanto, não pule essa parte, porque eu vou falar essa parte específica em todos os unboxings que eu trazer pra vocês daqui em diante, tá? Eu não quero entrar no assunto de política, esse aqui não é um assunto que eu quero trazer pro meu canal algum dia. Mas a gente tá vendo aí muitas coisas ruins acontecendo durante o ano por conta de má gestão, má administração financeira, entre outras coisas que estão sendo negligenciadas. E a gente já viu aí que teve um acréscimo absurdo de taxação, de imposto em tudo no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E as compras online não escaparam disso também. Infelizmente, nós temos que pagar taxas extremamente abusivas. São preços que triplicam o valor de uma peça. Portanto, por conta disso, eu decidi que eu não vou mais comprar figures pagando esse tipo de imposto. Inclusive, a taxa aumentou para mais 28%. Então, antes de cobrava 17%, hoje a gente cai com uma taxa de 45% a 50%. E a mesma coisa aconteceu para os produtos acima de R$250, onde de 92% foi para mais de 110%. Por conta disso, eu sei que vai impactar aqui um pouco no canal, mas não vou ficar pagando taxa, imposto para um governo que utiliza de uma maneira extremamente irresponsável. Eu não vou compactuar com isso e eu só vou voltar a comprar esses produtos quando eu ver que eles estão isentos de taxa. Brasil! Inclusive, eu consegui comprar dois produtos que foram totalmente isentos recentemente. Peguei eles numa super promoção. Então, eu ainda vou trazer para vocês unboxing de figures, tá? Eu tenho muitas figures que eu comprei antes dessa loucura aí, dessas taxas. Então, eu tenho um unboxing para fazer até metade do ano que vem, ou quem sabe o ano inteiro. Ainda tenho que ver quantas figures eu tenho aqui, mas eu tenho muitas. Então, sem mais delongas, vamos lá conversar. Então, voltando pro tópico principal, que é o unboxing, eu tenho aqui um pacote, na verdade não só um, eu tenho dois, como vocês podem ver. E eu peguei numa super ultra mega promoção antes dessas taxas. Outra coisa extremamente interessante é que são as minhas primeiras Good Smile, ou seja, são as minhas primeiras figures, uma linha um pouco mais cara. Então eu estou super ansiosa para mostrar para vocês, porque na verdade eu já queria há um tempo esses lançamentos e eu finalmente consegui. Eu tenho aqui dois pacotes, eu não sei qual é qual, vou começar por esse daqui. Opa. O produto veio assim, bem embalado, veio no isopor. Quem assistiu ao vídeo do unboxing da Sailor Mart e Sailor Jupiter viu que eu fiz uma reclamação lá a respeito da embalagem que veio mal embalada. E esse isopor aqui veio intacto, bem diferente também do unboxing lá de Kuroshitsuji. Se você ainda não assistiu nenhum desses vídeos, eu vou deixar o card aqui em cima pra você dar uma conferida depois, que vale super a pena. Como eu disse pra vocês, essa é a primeira Pop-Up Parade, né? Pop-Up ou Good Smile da minha coleção. Então eu estou super animada, eu estou super ansiosa. Porque ela é uma linha cara, eu já falei isso pra vocês até em outro vídeo. Ela é uma linha um pouco mais... Pra achar as figures dela não são tão fáceis, né? Depois de um certo tempo, elas acabam esgotando. Então você não encontra com tanta facilidade as originais. Provavelmente você vai encontrar as bootlegs. E gente, ela é... Gente, olha só, eu vou mostrar pra vocês. Ela é muito linda. Eu já abri aqui o isopor. Então, vou mudar pra o ângulo aqui da câmera pra mostrar pra vocês melhor. A embalagem é transparente, então você consegue ver o personagem, o que eu acho incrível. Aqui temos algumas informações, como o nome, Kyoko Kirigiri, e o nome do anime, Danganronpa. Temos algumas informações na parte de trás também, falando um pouco mais sobre a Good Smile, e ela fez essa colaboração com a FET. Abrindo a caixa, a gente percebe que é um plástico bem resistente. E começando pela base, ele tem esse formato hexagonal. Inclusive, a tinta ela tem um acabamento fosco. E aqui dá pra ver também os créditos autorais da peça.
Em seguida temos a Kyoko, que veio bem embalada também, e ela não precisa montar nenhuma peça. E agora indo para o segundo pacote. Essa daqui também veio bem embalada, também veio no isopor. Eu não sei se eu comprei na mesma loja esses produtos, mas eu vou dar uma olhadinha. Finalmente, chegamos nessa linda caixa da Mikantsu Miki. Como design, eu super aprovo esse modelo de embalagem. Aliás, veio esse brinde aqui junto, eu não estava esperando. É um bottom, mas eu não conheço essa personagem. Se você souber qual é, deixa aqui nos comentários. Mas eu achei ela super fofa. Mecha kawaii da yo. Voltando pro unboxing, como eu disse pra vocês, como designer, eu sou apaixonada nessa embalagem. Aqui temos de novo a base hexagonal, dessa vez com suporte preso nela. Créditos novamente para provar a autenticidade do produto e a nossa querida Mikao. Então, sem mais delongas, deixo vocês com os detalhes das figures. E agora chegamos finalmente às considerações finais, onde eu falo um pouco mais sobre o produto, onde eu comprei e dou a minha nota pessoal, além também de falar um pouco mais sobre alguns defeitos, se tem ou não na figure. Como eu disse no começo, essas personagens fazem parte de um anime chamado Danganronpa, lançado lá em 2013, então já é um anime antigo, já tem uns 10 anos. Ele inicialmente era um jogo que ganhou adaptação para o anime, e depois ele ganhou a temporada 1 e 2, né? Ela é literalmente chamada 1 e 2, 1/2. Quem consome os produtos da Good Smile sabe que é uma companhia cara, sabe que é uma companhia que não é tão acessível, não é tão fácil de comprar os produtos. Inclusive, eu trouxe aqui pra vocês hoje a Kyoko, né? A Kirigiri e a Mikantsu Miki. Antes delas, tiveram outros lançamentos também, por exemplo, da Junko. E ela é uma das figuras mais difíceis de você encontrar atualmente. Eu não falo da versão Black, eu falo da versão original mesmo. Hoje você encontra muita versão paralela facilmente, mas a original eu sinto uma dificuldade enorme de encontrá-la. Eu quero comprá-la um dia, eu quero trazer aqui pro canal um dia, mas se eu não encontrar a versão oficial, eu vou ter que trazer a versão Black. E aí eu vou comparar aqui com elas, se tem muita diferença, questão de qualidade, questão do material do produto. E quem sabe eu faça até uma restauração para deixar ela o mais próximo possível da versão original. Eu vou falar um pouco mais sobre cada uma separadamente agora, portanto não saia do vídeo, que ainda tem muita informação legal para passar para vocês. Então, começando pela Kyoko, né, ou pela Kirigiri, a nossa querida detetive. Ela é uma figura de aproximadamente 17 centímetros, em comparação com outras figuras que eu tenho. Ela tem uma proporção bem menor. Se você comparar aqui com a linha da Taito, que é um tamanho tradicional, consegue ver que a da Taito, além dela ser um pouquinho mais alta, ela é um pouco mais encorpada. E se você comparar essa figura também com a linha da Glitter & Glamorous da Bandai, é muita injustiça porque ela é muito pequenininha. Então o que eu percebo é que os personagens da Good Smile,
eles têm uma proporção bem menor. E eu não falo da altura, na verdade, eu falo de toda a escala corporal mesmo. Ela é uma figa extremamente leve, ela é bem detalhada também. E uma coisa que me chama muita atenção nela são os detalhes que eles colocaram, como no zíper, nos stresses da luva dela, os botões da jaqueta, os detalhes da bota. Eu amo a bota dela. Então tudo nessa figa é extremamente lindo, inclusive os olhos estão bem fiel à animação. Então eu adorei demais. Eu só tenho um pequeno problema com a Good Smile em relação às bases dela. E pelo que eu vi, alguns comentários na internet, eu não sou a única a reclamar. A figa ela é extremamente detalhada e aí você chega numa base extremamente simples. Tudo bem que ela é fosca, já me deu um pouco de ponto, mas é uma base extremamente simples, sabe? Não tem nenhuma logozinha assim do garoto aqui. Acho que se tivesse seria muito legal. Ela também tem os créditos, tá? Os créditos da Good Smile são mais minimalistas. Eles põem menos informações. Agora falando do preço, né? Eu enrolei. Vamos lá falar da loja. Vou lá na AliExpress. Paguei na Kirigiri somente R$217. Só isso. Para uma Good Smile original, esse preço é simplesmente incrível, incrível. Hoje você vai procurar ela tá em torno de R$300 a R$400. Então pegar ela por menos de R$300 foi um grande achado. E 217 é melhor ainda. E agora indo para Mikan, a nossa querida enfermeira. É uma figa também da mesma companhia, da mesma série. A cor da base dela é diferente da Kyoko. Ela é um tom mais rosado, enquanto que da Kyoko é um tom mais avermelhado. Essa figa também é extremamente leve. Kan, ela é um pouquinho menor que a Kirigiri. Eu acredito que ela deva ter uns 15 a 16 centímetros de altura. Também de uma super ultra mega promoção. Eu não lembro agora o preço, mas ela foi menos de R$250. Eu vou botar bem aqui pra vocês o card. Mas se eu não me engano, eu paguei nela R$220 nessa faixa. Eu sinto que essa foi uma das melhores compras que eu já fiz pra minha coleção. Ela só tem um pequeno probleminha que eu percebi aqui na base, que o suporte ele ficou grudado na base. Então eu tentei mexer, mas tá bem firme, por isso eu vou deixar aqui. Mas ela é uma figa muito fofa, muito linda. Eu adoro as cores dela. Eu quero também pegar os outros personagens da série. Acho que, se eu não me engano, ela é viciada em videogames. Eu esqueci o nome dela, mas eu quero adquirir ela também. E inclusive ela vem até com a versão feminina do Monokuma. Mas no geral, ela é uma figa extremamente bem feita. E ela também não tem nenhum defeito na pintura, muito pelo contrário. Ela veio perfeita, veio intacta. Indo lá no site da My Figure Collection, você consegue ver mais informações sobre essa personagem. Inclusive, ela foi lançada no mês 7 desse ano, portanto, ela ainda não possui versão bootleg. Já indo para nossa querida Kirigiri, eu simplesmente amo essa personagem, a personalidade dela me identifico demais. E eu fiquei super feliz em ver que ela foi lançada no dia do meu aniversário, dia 20 de janeiro desse ano. Portanto, ela também ainda não possui versão bootleg. As aqui me surpreenderam muito, eu simplesmente amei a qualidade da Good Smile. Eu posso dizer que estão muito mais do que aprovadas. E agora, a pergunta que não quer calar. Qual delas vocês mais gostaram? Qual delas vocês comprariam? A Mikan ou a Kirigiri? Ou então as duas? Bem, deixe nos comentários abaixo a sua opinião. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição as informações dos produtos, o nome da loja, link, né, onde eu adquiri. Então é isso, pessoal. Esse foi o unboxing de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Espero que tenham entendido a mensagem que eu quis falar ali sobre os impostos. Como eu disse pra vocês, vou repetir pela última vez. Todos os unboxings que eu trazer a partir de hoje serão isentos de impostos. Eu vou ficar sem comprar por um tempo. Eu vou esperar a situação melhorar. Eu vou ver como é que vai ficar aí a questão do orçamento do país ano que vem. Ver se ainda vai dar para eu continuar a trazer esses produtos ou se vai aumentar mais ainda o imposto. As promessas são de que vai melhorar. Eu quero acreditar nisso, apesar de que a realidade não seja tão otimista. Mas de qualquer forma, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida ou sugestão, só comentar aqui abaixo. Se você assistiu meu vídeo até aqui e gostou, não esqueça de se inscrever e de compartilhar com os amigos de vocês. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui.
e eu vejo vocês na próxima semana. Bye, bye! Sério, essas figuras aqui são muito lindas. Olha só que bonitinho, que neném.